Olá, alunos! Então, hoje a gente vai começar a falar de hemograma completo, certo? Essa aula vai ser dividida em 3 aulas. Então, eu vou colocar a aula 1, o hemograma completo, mas eu vou focar na série eritrocitária. A aula 2 vai ser a série leucocitária e a aula 3 a série plaquetocitária. Certo? Desculpa, plaquetária. Então, vamos começar aqui falando da aula 1. Então, o hemograma completo, né, ele é um exame complementar mais requerido nas consultas médicas. Consiste em uma avaliação quantitativa, ou seja, quantidade das células, e também uma avaliação morfológica das células sanguíneas, certo? O exame é requerido tanto para fins diagnósticos quanto para controlar a evolução de alguma doença. Então, a maioria das vezes, quando a gente vai fazer um check-up, a primeira coisa que o médico ele pede é um hemograma completo, exame de urina. Esses são, assim, o básico que o médico normalmente pede, certo? Por que ele pede isso? Porque a partir da avaliação, né, das células, tanto quantitativa quanto morfologicamente, ele consegue aí ter uma noção de vários tipos de doenças que você provavelmente pode ter, ou se você tem alguma alteração, certo? Às vezes o médico também pede enzimas, né? Que aí a gente vai dosar enzima hepática, enzima renal, enzima glicose e essas outras variantes, junto com este hemograma completo, certo? E aí ele tem uma noção do seu estado metabólico e ele pode começar a investigação daquele problema que você está reclamando ou verificar se como que eu vou dizer, os seus marcadores estão todos ok para desconfiar de alguma coisa ou para dizer que você está com a saúde em dia. Ok? Então, o hemograma completo ele consiste na avaliação das células eritrocitárias, os glóbulos vermelhos, que são aqui, ó, essa parte do exame. A avaliação da série leucocitária, que são os glóbulos brancos, que é essa parte aqui do exame. E a avaliação da série plaquetária, que é esse último aqui no exame, tá? A gente viu que todas essas células, elas são descendentes, né, de uma única célula lá da medula óssea, quando a gente viu a aula de células lá na nossa aula anterior, certo? Então, o pedido do exame ele pode ser fracionado, especificando qual série esse médico quer avaliar, ou na rotina laboratorial pode-se pedir o hemograma completo, certo? Na rotina a gente utiliza então essa contagem, ela é feita por softwares, porém ela também pode ser feita por método manual. E hoje em dia a gente tem uma validação desse método, né? Com a olhar, você cora uma lâmina e olha aquela lâmina para ver se você vê alguma alteração nessa série leucocitária ou na série eritrocitária, certo? Então tudo a gente começa lá da coleta de sangue, né? Então a coleta de sangue ela consiste em uma técnica de punção venosa ou arterial, normalmente venosa, tá? Para fins de diagnóstico. Cada tipo de exame ele necessita de uma condição específica para ser realizado, como, por exemplo, jejum ou não ter feito exercício físico, tomar água, não tomar água. Tudo isso é orientado dependendo para que fim diagnóstico você quer essa punção, certo? E outros necessitam de um tipo específico de aditivo no sangue. Então, às vezes, no tubo de coleta, um aditivo no tubo de coleta. Às vezes você precisa colocar dentro desse tubo algum aditivo, ou para evitar hemólise, ou para evitar que essa célula faça glicólise e acabe eliminando a glicose que está livre no sangue, ou para não coagular, ou você precisa que coagule. Então, são vários fatores, né? Tudo inicia, então, com a lavagem correta das mãos. Eu acho importante
dar ênfase aqui para vocês, porque eu vejo que às vezes o profissional da saúde ele esquece a forma correta de lavar as mãos e que todo e qualquer procedimento que você vai fazer, seja no balcão da farmácia, ou seja dentro de um laboratório, ou seja para a coleta de sangue, você precisa fazer a lavagem correta das suas mãos. Então, como é que a gente faz a lavagem correta das mãos? Deixa eu ver se eu consigo aqui deixar a minha tela um pouquinho maior aqui. Vamos lá. Acho que sim, hein? Então tá. Então, deixa eu dar uma afastada. Como que a gente faz, né, a lavagem correta das mãos? Então, a gente tem que iniciar essa lavagem das mãos, primeiramente, pela lavagem da palma da mão, certo? Então, primeiro você coloca o sabonete, lava, inicia com a lavagem das palmas das mãos. Aí você pode lavar entre os dedos, assim, dessa forma, certo? Depois você lava o teu polegar, na forma, fazendo movimento circular, os 2 polegares. Depois você coloca a sua mão dessa forma dentro da outra mão e faz esse movimento para você lavar a ponta dos seus dedos, dos 2 lados, certo? Depois você lava a parte de fora da sua mão, ok? E aí você lava os seus pulsos, ok? E aí, a torneira, normalmente, desses locais, elas são torneiras que você consegue abrir com o cotovelo. Ou apertar, enfim. Essas torneiras, assim, mais fáceis. Então, com o cotovelo, você aperta, abre essa torneira, enxágua a sua mão corretamente, toda ela. E aí, você vem e puxa o papel e faz a secagem da sua mão. E joga fora e imediatamente calça a sua luva, certo? Então, vamos ali dar uma olhadinha na imagem aqui de novo, certo? Aqui, consegui. Só organizar certinho. Sobe essa imagem aqui. Aí. Bom, vamos lá então, continuando. Então aqui tá, né, a lavagem das mãos certinho aqui, como eu acabei de mostrar para vocês. Não sei se deu para ver bem no vídeo, mas se não deu, tá aqui, né, as imagenzinhas do jeitinho que eu acabei de falar para vocês, certo? E aí, pronto, você tem a lavagem das suas mãos feitas. E aí, você pode partir para o próximo passo, certo? Lembrando sempre, gente, que água e sabão elimina qualquer tipo de sujeira, inclusive as sujeiras invisíveis, ok? Então, depois disso, você vai para escolha das suas luvas. Então, as luvas, elas são feitas de látex, né? Normalmente, elas são utilizadas para dar um maior tato no manuseio, porque são luvas mais finas, certo? Você consegue sentir bem o paciente com essas luvas. E elas são de muito baixo custo para serem produzidas, as luvas de látex. Por isso, elas são muito utilizadas na enfermagem, na medicina e podem ser com ou sem talco, tá bom? A escolha da luva no laboratório normalmente é as luvas de nitrila, porque elas são mais resistentes à perfuração e às substâncias químicas que a gente vai trabalhar, né? Ela é uma luva de escolha para manipulação laboratorial. Ela é muito importante porque a ausência de talco nessa luva para não contaminar as amostras de sangue com nenhum tipo de sujidade, ok? Nunca se deve armazenar as amostras dentro de luvas com talco. Por exemplo, às vezes a gente vê aconteceu alguma coisa, precisa armazenar essa amostra, não é numa maletinha ideal. Você pega essa amostra e coloca dentro de uma luva. Mas não faça isso com luva de talco, ok? Nunca se deve, né, armazenar as amostras dentro da luva, porém, esse tipo de luva é mais cara do que as luvas convencionais. Então, normalmente, os laboratórios, eles têm a opção de trabalhar com as luvas, às vezes eles optam por trabalhar com luva de látex pelo preço mesmo, ok? Mas na maior parte do laboratório você vai ver essas luvas aqui, que são essas luvinhas coloridas.
Normalmente, o que a gente mais vê é a cor preta, a cor rosa e essa cor azul, ou essa cor azul aqui, que é mais escura, roxo, azul ali. São as cores mais comuns, tá? E mais importante do que lavar as mãos, colocar as luvas, é descartar as luvas. Então, você tá com as luvas ali, você vai colocar ela, né, as mãos assim em paralelo. Você vai retirar a luva puxando a partir do punho do lado de fora, certo? Você vai puxar em direção aos seus dedos. Essa luva ela vai virar do avesso, ok? Né? Quando você puxar, ela tem que virar do avesso, porque a sujidade está nessa parte aqui de fora. A parte que está em contato com a sua mão, ela tá limpa, porque você já lavou as mãos, você fez a higienização com álcool, ou enfim, ou só lavou as mãos e secou mesmo e colocou dentro da luva. Então, teoricamente, a sua mão tá bastante limpa, certo? Então, quando você for retirar essa luva a partir do punho, você puxa até sair do avesso, ok? Depois que essa luva, né, sair aqui do avesso, tomando muito cuidado para não tocar a parte de fora com a sua pele, ok? Essa luva saiu do avesso aqui, você vai partir para a próxima etapa, que é pegar essa luva da parte que estava no avesso, ou seja, estava em contato com a sua mão, e retirar a sua outra luva a partir também do mesma coisa, você está fazendo pelo punho, puxando até essa luva virar do avesso também. E aí sim você retirou a luva de forma correta, sem tocar ela na sua pele. E aí você descarta no lixo branco, que o lixo branco é o lixo hospitalar, ok? É o lixo contaminado. Então, depois disso, você tem que preparar o material da sua coleta, né? Então, você foi lá, você lavou suas mãos, você calçou suas luvas e você vai preparar a tua bandeja, certo, gente? De trabalho ou bancada de trabalho, depende, né, do ambiente que você está inserido. O que é necessário? Um tubo de coleta, uma agulha, uma seringa descartável, adaptadores de seringa e agulha, álcool 70, algodão, garrote, interruptor adesivo, né, para colar no paciente e etiquetas de identificação. Então, primeira parte, isso aqui a gente já viu em aula prática, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é apalpar a veia e sentir onde que essa veia está, onde você sente uma melhor, um tato melhor da veia, uma veia mais cheia. Depois você vai fazer um garrote. No local do garrote tem que ser no máximo por 1 minuto. Você vai desinfetar o local da punção, lembrando que essa desinfetação ela é feita com álcool ou na forma do centro para fora, ou numa forma onde você vai fazer ela de baixo para cima, sem passar no mesmo local, certo? Você vai montar o sistema de coleta e aí sim você vai fazer a punção venosa numa agulha com ângulo de 45, de 0 a 15 graus, ok? Esse é o ângulo que até 45 graus também dá, dependendo se a pessoa tem o braço, uma veia mais profunda, né? Você vai precisar fazer um ângulo um pouquinho maior. Mas normalmente essas veias elas saltam bem, então um ângulo de 15 graus é o suficiente para você conseguir puncionar essa veia. Você vai puncionar, você vai inserir o tubo a vácuo, certo? Você vai tirar o garrote, pedir para a pessoa abrir a mão dela, né? E deixar o sangue fluir para dentro do tubo. Deixe o sangue fluir totalmente para dentro do tubo e retire a agulha e coloque o adesivo para evitar, né, sangramento da pessoa. Você pode pedir para ela pressionar um pouquinho por uns 10 segundos, que é o suficiente para a hemostasia do sangue aqui coagular esse pequeno furo, ok? Você deve, então, inverter o tubo de 8 a 10 vezes para garantir que o produto que estiver dentro desse tubo, seja ele qual for, você vai conseguir fazer com que ele homogeneize com o sangue do paciente, ok? E a amostra, então, está pronta para análise. Então, que tipo de tubo, professora, eu posso usar? Os tubos, eles variam, então, de tamanho, de cor da tampa, né? E podem ou não ter aditivo dentro dele, na forma de líquido ou na forma de pó.
Cada tipo de aditivo ele pode ser identificado visualmente pela cor da tampa ou pelos rótulos. Nos rótulos vai estar escrito também o tipo de tubo que é, o que tem dentro, tá? A escolha do tubo ela depende do objeto da análise, pois cada aditivo preserva ou estabiliza algum analito ou alguma célula, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar do primeiro, que é esse tubinho azul aqui. O citrato de sódio. Então, dentro desse tubo a gente tem citrato de sódio. É um aditivo, né, tamponado. Ele é utilizado para a prova de coagulação em amostras, ou seja, quando você precisa fazer coagulação, é esse que você vai usar. Ele é utilizado para você ver tempo de trombina e tempo de tromboblastina, que a gente vai ter na aula de plaquetas lá de plaquetária, né, da parte plaquetária, a gente vai ter esses dois testes aqui, que a gente vai ver também na aula de doenças, provavelmente eu vou jogar para a aula de doenças também, tá? Então, o citrato, ele forma um quelato com o cálcio. O cálcio, ele é um dos principais cofatores da cascata de coagulação sanguínea, tá? Então, esse cálcio, ele evita que essa amostra se coagule, só que ele evita sequestrando o cálcio. Então, ele não destrói nenhuma plaqueta, ele mantém todos os componentes do sangue de coagulação ali, certo? Ele só se complexa com cálcio. Então, quando ele retira o cálcio da equação, essa cascata não vai acontecer, só que você não destrói nenhum componente da cascata. Então, lá no laboratório, quando a gente for fazer teste de trombina e de tromboblastina, a gente vai conseguir reverter adicionando cálcio para poder realizar os testes de coagulação, certo? E o material analisado aqui é plasma, ok? O material analisado aqui é plasma. Por quê? Porque contém tanto a parte branca, né, os eritrócitos do sangue, quanto a parte plaquetária do sangue, ok? Lembrando, né, relembrando aí para vocês a diferença de soro e plasma. Lembrem disso, a gente viu na aula passada, tá? A gente também tem o tubo vermelhinho, que é o tubo siliconizado. O que acontece? Ele possui um ativador de coágulo, chamado sílica, que está jateado na parede do tubo, ok? Fazendo com que o processo de coagulação da amostra seja acelerado. Então, quando o citrato não coagula, o siliconizado, ele já faz a coagulação do sangue, certo? Ele é utilizado para determinação em soro. Por quê? Porque ele elimina a parte plaquetária do plasma. Então, sobrando somente soro, ok? Pode ser utilizado, então, para tipagem ABO, para RH, para pesquisa de anticorpos, fenotipagem eletrocitária e testes de antiglobulina direta. O gel ativador. Então, aqui dentro desse tubinho amarelo, você tem um gel ativador. Ele é muito utilizado na rotina clínica, né? Ele contém um ativador de coágulo jateado na parede do tubo, que faz com que o processo de coagulação seja acelerado e possui também um gel separador aqui. Então, nesse caso, a gente não consegue, por exemplo, mais o contato com a parte vermelha do sangue, porque quando você faz a centrifugação, o gel que tem aqui, ele fica entre a parte vermelha e a parte sorológica, certo? E aí, com isso, você consegue obter um soro de melhor qualidade. Você consegue, inclusive, verter esse soro em um outro pote sem contaminar com a parte vermelha, tá bom? Porém, a qualidade do soro obtido é muito maior. A única dificuldade é que você não tem acesso à parte vermelha do sangue. Mas se você não tiver precisando dessa busca efetivamente, então ele é um excelente tubo, tá? Muito utilizado em análises bioquímicas, imunológicas e hormonais, tá bom? Heparina de sódio ou lítio, esse daqui, ele é muito comum no uso de laboratório. Então, a tampa dele é verde, ele tem heparina de sódio ou heparina de lítio jateada dentro aqui dele. São utilizados quando é necessário o uso de plasma, né, para determinações bioquímicas.
Esses aditivos são anticoagulantes que ativam as enzimas antiplaquetárias, bloqueando a cascata de coagulação. Ele é muito utilizado na prática clínica, então você precisa da avaliação aqui no plasma, ok? EDTA. E esse daqui a gente já conhece, a gente viu aí no nosso laboratório, aí, um tubinho bem pequenininho, né? Então, ele possui uma tampinha roxa, ele é um dos mais utilizados aí na prática clínica. Ele possui EDTA jateado na parede do tubo e são utilizados em bancos de sangue. O EDTA é um anticoagulante recomendado para a rotina de hematologia, por ser o melhor anticoagulante porque ele preserva a morfologia celular. Então, esse é o que a gente mais vai utilizar no laboratório. Fluoreto de EDTA. O que acontece? O fluoreto e EDTA ele é utilizado principalmente quando a gente quer fazer glicose, dosagem de glicose junto com a morfologia celular. Por quê? Porque o fluoreto ele evita que a parte branca do sangue faça metabolização da glicose, ok? Então, você consegue dosar essa glicose muito bem dosada. Só que lembra que eu já falei para vocês como é que a gente contorna esse problema? Que é centrifugando imediatamente a amostra. Se centrifugar imediatamente a amostra, as células não vão consumir essa parte de glicose do sangue, ok? Então, as ordens para a coleta do tubo é muito importante, porque se você trocar a ordem, um interfere no outro. Então, primeiro tubo que tem que ser coletado é o azul, seguido do vermelho, do amarelo, depois do verde, do roxo e do cinza. Entenderam a ordem? Essa é a ordem. Então, fatores que comprometem a amostra, né? Você pode comprometer a qualidade da amostra de sangue se você tiver um tempo muito longo entre a coleta e a realização do exame. O uso de alguns medicamentos comprometem a coleta do sangue, por exemplo, AS. AS compromete a coleta do sangue, porque o sangue normalmente fica muito fluido, ele é muito rápido, às vezes você acaba coletando ali um sangue de um aspecto mais ralo, assim, sabe? Então você compromete os fatores da coagulação do sangue para você poder fazer uma dosagem plaquetária decente, ok? O garroteamento prolongado causa hemólise, tá? Erros de punção também causam hemólise. Exercício físico pouco antes da coleta também não é recomendado. Você acaba liberando alguns hormônios que normalmente você não teria na sua circulação. Ou até mesmo gordura, ou até glicose. Se o corpo está precisando de energia, seu corpo pode quebrar glicose, você faz exercício físico, vai fazer a punção, e aí dá que você está com glicose alterada, mas na verdade você está fazendo exercício físico, certo? Homogeneização inadequada da amostra, ou seja, que você não fazer aquela homogeneização de 8 a 10 vezes do tubo, ok? Plasma lipêmico, a turbidez dificulta a avaliação da hemoglobina, ok? Plasma com hemólise também dificulta. Não quer dizer que você não vai fazer uma avaliação desse sangue, mas você vai fazer a observação no seu laudo. Falar plasma estável com hemólise, plasma estável lipêmico. Você vai fazer a observação, ok? Então, os fatores também que comprometem a amostra é o erro, um dos maiores, né? É o erro na perfuração. Você faz transficção de veia, você acaba causando hemólise. Você não coloca a agulha de forma correta dentro do vaso sanguíneo. Essa veia, ela tá com uma estenose, então você não consegue alcançar essa veia de forma eficiente. Você coloca o bicel com a parte encostada na parede na superior da veia, então você não consegue funcionar, ok? E isso tudo causa hemólise. Então vamos lá ver aqui. Alguns padrões, né, fora da normalidade. Então, hemólise é um desses padrões. A amostra hemolizada, né, como o próprio nome já diz, são ocasionadas devido à lise das hemácias, ou seja, hemácia rompida, né? E essa alteração pode ocorrer por diversos motivos, né, como vendo punção realizada erroneamente, acabei de mostrar,
tempo prolongado do uso do garrote ou do torniquete, não deve ultrapassar de 1 a 2 minutos, mas hoje é recomendado 1 minuto, tá? Calor e colocar tapinhas no braço do paciente para poder fazer a veia subir. Gente, isso não se faz mais, não é recomendado que se faça, tá? Então, essa primeira parte aqui, ó, esse mais amarelo clarinho, é uma amostra sem hemólise. Aqui é uma hemólise grau 1, aqui é uma hemólise grau 2 e aqui é uma hemólise grau 3, ok? As amostras, né, podem estar ictéricas, por exemplo, que está relacionado, né, com o aumento da bilirrubina no soro, e pode ocorrer devido a uma anemia hemolítica, por destruição intensa das hemácias, também, como a gente já viu, por doenças hepáticas, ok? Então, esse é um plasma clarinho, normal, e esse aqui é um plasma que contém bilirrubina nele. Então, pode ver que a diferença é bem grande, né? Bem amarelado, ok? Padrões fora da normalidade também para lipêmico, amostra lipêmica. Então, apresenta um aumento lipídico de triglicerídeo, né? Essa alteração pode também estar relacionada a um jejum, uma vez que se a pessoa tem um jejum prolongado, né, resulta que você vai tirar das reservas lipídicas para o sangue, então a amostra pode estar lipêmica por causa disso. E ela se encontra embaçada ou turva, indicando uma menor concentração de lipídios, mas se tiver com aspecto leitoso, indica uma maior concentração. Então aqui é uma amostra de plasma cor normal, e aqui já é uma amostra com aspecto assim mais leitoso, e essa aqui está numa concentração muito maior. Então tudo isso aqui é lipídio dentro do plasma, ok? E aqui para vocês verem então de novo, essa amostra número 1 é uma amostra normal, a 2 é uma amostra hemolizada, a 3 é uma amostra ictérica e a 4 é uma amostra lipêmica. Então dá para a gente identificar muito bem lá no nosso... quando a gente for fazer alguma avaliação, né, dos padrões fora da normalidade que a gente tem que colocar no nosso laudo, tá? Então vamos começar a falar então da série eritrocitária propriamente dita. A gente coletou a amostra, viu todos esses padrões e aí a gente começa a fazer a avaliação da série vermelha, né? Então, o estudo da série vermelha, ele revela revela alguns tipos essenciais de patologia, né? Por exemplo, como anemia, como algumas anemias hemolíticas, tá? Então, você tem que usar o anticoagulante EDTA e os resultados avaliados seriam hematócrito, hemoglobina, VCM, HCM, CHCM, RDW e a morfologia, tá? Então, vamos lá. Hematócrito. O hematócrito é a porcentagem do volume total do sangue que corresponde às hemácias. Então, é uma medição calculada a partir do tamanho médio e do número dos glóbulos vermelhos, né? E quase sempre é a parte também da contagem sanguínea completa. Quando você faz um hemograma completo, vem lá pedindo o hematócrito, tá? O valor de referência depende do sexo, né? E caso o valor de referência seja inferior à média, significa que existe pouca quantidade de sangue, de glóbulos vermelhos, né? No sangue. E se for superior, significa que tem uma maior quantidade de glóbulos vermelhos no volume de sangue, tá? Então vamos lá, valor de referência. Para homens de 40 a 50% do sangue, para mulheres de 35 a 45%, para crianças de até 1 ano, 34 a 40%, e para recém-nascidos de 50 a 60%, tá? Então, o hematócrito, né, dentro dele, a gente está dosando ali a hemoglobina, que é a proteína que dá cor aos glóbulos vermelhos, certo? E tem a função vital de distribuir oxigênio pelo organismo. Então, a dosagem da hemoglobina está relacionada diretamente com o conteúdo e a coloração dos eritrócitos, sendo que de grande auxílio no diagnóstico das anemias. Então, valores, né, de... acho que isso daqui é valor de VCM. Aqui não é hematócrito, tá? Aqui é VCM. O VCM é o volume corpuscular médio. Então, o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando a hemoglobina, ok?
a gente está buscando ver a cor da hemoglobina. Então, aqui em cima, a gente está vendo hemoglobina, dosagem de hemoglobina, não de hematócrito. Então, recapitulando, aqui em cima a gente está vendo a dosagem de hemoglobina. A hemoglobina é a que dá a coloração vermelha para o sangue, certo? E ela tem a função vital de distribuir o oxigênio pelo organismo. Então, a gente dosa a hemoglobina para a gente saber quanto, né, qual conteúdo tem dentro de cada hemácia de hemoglobina. Então, isso auxilia no diagnóstico das anemias. Então, vamos lá. Quais são os valores, né, de referência? Então, a hemoglobina dos homens tem que estar entre 14 a 18 gramas por decilitro, das mulheres 12 a 16 gramas por decilitro, de crianças até 1 ano 11 a 12, de recém-nascido de 14 a 19, ok? Agora sim, VCM, o volume corpuscular médio. Então, o VCM é o índice mais importante, porque ele ajuda na observação do tamanho das hemácias e no diagnóstico da anemia. Então, se as hemácias são pequenas, elas são consideradas microcíticas. Se as hemácias são grandes, elas são consideradas macrocíticas. E se as hemácias são normais, elas chamam-se normocíticas, certo? Então, essa aqui é uma hemácia normal, essa aqui é uma hemácia microcítica e essa aqui é uma hemácia macrocítica. Ela pode ser macrocítica dessa forma, ela pode ser oval ou ela pode ser uma macrocítica hipocrômica, certo? Ou seja, ela é grandinha e tem um halo aberto aqui. Então, nós vamos... Por que essa diferenciação é importante? Porque lá nas anemias, quando a gente vê nas doenças, a gente vai usar esse padrão para diferenciar algumas anemias uma das outras, tá bom? Então, qual que é o valor que a gente tem que buscar aqui? O volume corpuscular médio, que é o VCM. O normal dele é 80 a 100, ok? Femtolitros. HCM, né? A hemoglobina corpuscular média, e o CHCM, que é a concentração da hemoglobina dentro da hemácia. Então, a gente dosa a hemoglobina e dosa ela dentro da hemácia, tá? Então, ambos são marcadores de coloração das hemácias, né? O HCM é o peso, né, da hemoglobina na hemácia, ou seja, quantidade, peso, quanto tem dentro da hemácia. E o CHCM é um dos parâmetros do exame de sangue que mede o tamanho e a coloração da hemoglobina dentro da célula sanguínea. Então, a gente pode classificar as hemácias em hipercrômicas, ou seja, você tem valores acima da referência. Hipocrômica, você tem valores abaixo da referência de CHCM. E normocrômica, você tem valores na faixa de referência, certo? Ou elas podem ser policromáticas, ou policromasia, quando ela tem presença de reticulócitos. O que significa? Ela tem presença de alguns pontinhos vermelhos dentro dela, tá? E o resultado é dado em picogramas. Então, o valor de referência para HCM é de 27 a 32 picogramas. E aqui do CHCM é de 32 a 36 gramas por decilitro, certo? RDW. A RDW é um índice que indica a variação do tamanho das hemácias. Essa diferença é chamada de anisocitose. No laboratório, normalmente, para eles, o valor de referência é de 11 a 14%, mas nem todos os laboratórios dosam esse RDW, tá? Mas hoje a maioria das máquinas aí, elas já dosam, já sai esse tamanho. Então, o que é esse sistema de anisocitose, não? Ou RDW? É a variação do tamanho das hemácias. Então, até 85% do sangue, ele tem que ser do mesmo tipo de hemácias. Entenderam? Normalmente as hemácias normais. Mas se for microcítica, por exemplo, 85% tem que ser microcítica. Então, o RDW, ele vai ver essas diferentes populações de hemácias. Então, se o valor der mais que 15% de variação, já é considerado que tem algum problema na síntese das hemácias. Tem alguma coisa acontecendo, tem variação de tipo de hemácias demais no sangue, certo? Então, é onde a gente vai olhar a lâmina, ok? Então, vamos lá ver as morfologias das hemácias, né?
Então, as hemácias, né, ou o estudo da morfologia delas, ela é feita em forma de esfregaço do sangue. As alterações morfológicas, elas são denominadas poiquilocitose e devem ser reportadas no laudo quando encontradas nos esfregaços, certo? A poiquilocitose é um termo geral para diferentes tipos de morfologias que são encontradas, tá? Então, as que são encontradas são epitócitos ou ovalócitos, estomatócitos, esferócitos, drepanócitos ou hemácias em foice, dacriócitos, esquizócitos, hemácias em alvo ou condócitos e equinócitos ou hemácias crenadas. Vamos ver uma por uma, tá? Então, esse aqui é o exemplo, né, de todo tipo de poiquilocitose que acontece. Vamos conversar falando, então, dos drepanócitos, né? Drepanócito, então, é a forma em foice. Ela aparece somente na síndrome falciforme, ou seja, anemia falciforme, tá? Não aparece quando a pessoa só tem um traço falciforme. Os eritrócitos adquirem essa forma devido à presença da hemoglobina S. Ela polimeriza, né? E precipita na membrana da célula, ocasionando esse tipo de deformação. Então, essa aqui é uma hemácia falciforme e essa daqui é uma hemácia normal. Então, dá uma olhadinha aqui na lâmina, ó. Quando a gente vê esse tipo de hemácia aqui. Tá vendo? Nas setinhas? Então, essa é uma hemácia do tipo falciforme. Esferócitos, né? O esferócito é uma forma esférica, pequena e hipercrômica, em grande quantidade, comum na anemia esferocítica, né? Em menores quantidades, podem estar presentes em outros tipos de anemia hemolítica. Então, ela é essas esferas pequenas aqui. Então, normalmente, quando você tem muita célula esferótica, você tem também uma anemia microcítica, ok? Porque ela é uma célula menor, ela ainda está numa fase de maturação anterior a essa hemácia, que é a célula normal. Então, uma célula jovem. E aí, por isso que normalmente é comum a gente achar na anemia esferocítica, tá? Epilócitos ou ovalócitos, né, são hemácias que estão na forma de charuto. E em grande quantidade é comum na epilocitose e em menor quantidade pode aparecer em qualquer tipo de anemia, tá bom? Então aqui, ó, você tem uma lâmina, né, que tem muitos ovalócitos, estão vendo? Muito ovalócito. O que significa isso? Que essa célula aqui, ela é uma célula também que é uma célula macrocítica, ou seja, ela é uma célula que está começando aí a ficar grande, ok? Quando a gente vê a anemia, né, a epilocitose, a gente vai falar bastante dela. Hemácia do tipo em alvo. O que significa uma hemácia em alvo ou condócito, né, em grande quantidade? Hemácia em alvo ou condócito, né, são células cujas membranas têm grande palidez e no alvo central é mais corado. Aparece nas hemoglobinopatias C ou S, né, e nas síndromes talassêmicas em pacientes com doença hepática também. Então aqui, ó, é esse tipo de hemácia aqui, ó. Então ela tem um halo e tem um alvo mesmo no meio. Pode ver que isso aqui, né, ó, é uma hemácia normal, e do lado dela aqui tem uma em alvo, certo? Dacriócitos, né, então em forma de lágrima ou de gota, né? Em grande quantidade na mielofibrose, em pequena quantidade pode aparecer em qualquer tipo de anemia. A deformação ocorre quando as células passam nas fenestrações entre os cordões e os sinos medulares do baço, sofre um estiramento além do limite da elasticidade da célula. É muito comum na mielofibrose devido à hematopoiese extramedular. O que significa? O baço ele está tentando produzir célula sanguínea devido à baixa quantidade de células sanguíneas que a gente tem, tá? Quando você tem fibrose na medula. Então, o baço ele tenta recuperar essas hemácias, né, que está faltando, então ele começa a produzir. E pode ser encontrado também na talassemia, na anemia hemolítica, em pacientes que estão que retirou o baço, ok? Então aqui, ó, muito fácil de ver uma anemia aqui, ó, em forma de gota, tá?
Hemácias policromáticas, né? Então, as hemácias policromáticas, ou reticulócitos, né? É uma forma normal, mas com a coloração azul, devido à presença do RNA residual. Lembra que a gente falou lá dos corantes, que eles foram o RNA residual em azul, certo? E aparece quando grandes quantidades de hemácias novas estão sendo produzidas, né? É comum em anemias hemolíticas, então você tem bastante hemácia aqui com essa coloração mais azulada. Os exócitos, né, são hemácias fragmentadas, então é pedaço de hemácia. Aparece quando as hemácias há uma lesão mecânica em caso de hemólise ou em caso de pacientes que sofreram queimaduras, por exemplo. Então você realmente tem uma ruptura dessas hemácias e você acaba vendo pedaço da hemácia aí no meio das outras, tá? Acantócitos, né? Então, hemácias com pontas de diversos tamanhos, né? Então, nas hepatopatias, você tem esses acantócitos que tem pontas assim, eles parecem uma meba, sabe? Uma moeba, uma coisa assim. E elas aparecem nas hepatopatias, na hipofunção esplênica e nas pessoas que retiram o baço, ok? Esquizócitos, né? As chamadas crenadas. Elas são equinócitos, desculpa. São os equinócitos, né? As chamadas crenadas. Essas hemácias, né, elas possuem várias pontas pequenas. E elas aparecem na uremia, quando o paciente faz tratamento com heparina, é deficiente da enzima piruvato quinase ou após transfusões sanguíneas. Então, ela é diferente dessa outra. Essa da outra aqui, a esquizócita, ela tem poucos bracinhos, né? E a equinócita, ela parece uma estrela, tá vendo? Ela é bem diferente daquela outra lá. E por último, mas não menos importante, o estomatócito, né? Eles são eritrócitos com um halo central semelhante a uma boca de peixe. O termo estoma significa boca, né? E pode ser um artefato da distensão sanguínea. Pode estar presente em hepatopatias, no sangue de recém-nascidos, na estomacitose hereditária, que é uma anemia hemolítica congênita muito, muito rara, tá? Então, aqui, tá vendo? Estão vendo esse parece que tá um cortadinho no meio? Esse tipo de hemácia, o halo dela é diferente. E tem algumas inclusões, né? Que não são relacionadas à forma, mas que quando você tá olhando, buscando a forma, você acaba vendo. Que estão dentro das estruturas da hemácia. Então, elas podem ser classificadas como regenerativas ou degenerativas. As inclusões regenerativas são inclusões que significam que está havendo uma alteração na produção das hemácias, como, por exemplo, os corpúsculos de Rowley-Joly. Inclusões degenerativas querem dizer inclusões que indicam que tem uma destruição eritrocitária, certo? Chamado de pontilhado basófilo ou anel de Cabot. Também você pode enxergar corpúsculos de Palminer ou grânulos sideróticos ou micro-organismos mesmo patogênicos, tá? Então vamos ver alguns, né? Rowley-Joly é um corpúsculo, né? Que é esse pontinho, vocês conseguem ver? Ele na verdade, ele é que aqui não dá pra ver direito, mas ele é uma bolinha assim, ó. Ele é assim, entendeu? Ele é uma bolinha mesmo, um círculozinho com um halo dentro da hemácia. Ele é um remanescente de material nuclear no interior do eritrócito, né? Eles são pequenos, são basólicos, geralmente são únicos, não tem mais do que um por célula. E normalmente, quando eles passam pelo baço, essa hemácia é removida, tá? Ele aparece no sangue após retirada do baço, ou situações que você tem hipoesclenismo, ou a asplenia funcional, por exemplo, nas doenças falciformes, certo? Que você não consegue eliminar essas hemácias velhas, tá? Pontilhado basófilo. Então, você vai ver dentro das hemácias vários pontinhos assim dentro dela. Então, são numerosas inclusões, né, de RNA dispersas aqui no citoplasma dos eritrócitos
Ela pode aparecer com um pontilhado bem fininho, que inclui anemia nas anemias hemolíticas, megaloblásticas e mielofibrose, tá? Ela também pode aparecer com um pontilhado bem grosso nas talassemias, ou na intoxicação por chumbo, ou por metais pesados, tá? Anéis de Cabot. Então, aqui os anéis, ó, esse anel em volta da hemácia, né? Resto nuclear semelhante aos anéis azulados, né? Que podem ser observados nas anemias megaloblásticas e nas anemias hemolíticas ou após retirada do baço, ok? Corpúsculo de Palmer. Esse corpúsculo de Palmer, ele é esses pontinhos aqui dentro, só que eles são pontinhos diferentes do de Roli-Joly. Eles são, às vezes tem 2 ou 3 ou muito mais dentro da hemácia. Estão vendo aqui? Ó, aqui nesse mês tem 1, 2, 3, 4 dentro da hemácia. Vocês conseguem ver? Então são inclusões basófilas também, pequenas, compostas de hemosiderina, presentes na periferia da célula, e corresponde aos grânulos sideróticos, né? Ou os siderocitos. Eles estão presentes na sobrecarga de ferro e no hipoesclenismo, ou seja, o seu baço não está funcionando bem. Então aqui essa foi a única imagem que eu achei que tinha as três juntos, né? Para vocês poderem ver a diferença do Roli-Joly pro corpúsculo de Palmer. Tá vendo? Ó, isso aqui são vários pontinhos, assim, e aqui é um único ponto um pouco maior. Aqui é o pontilhado basófilo e aqui é o anel de Cabot, tá? As hemácias também podem sofrer aglutinação. Então, os eritócitos, quando revestidos por anticorpos, podem se aglutinar. A aglutinação maciça pode ocorrer nas anemias hemolíticas autoimunes, causada por anticorpos frios, né, devido à presença de glutininas. São anticorpos assim, em cima das hemácias, ok? Aí elas acabam aglutinando. Nesses casos, né, o índice lá do hematograma, pelos contadores eletrônicos, eles vai dar um resultado falsamente alterado no no VCM e no HCM, né? Então, eles vão estar falsamente elevados, porque os glóbulos aglutinados, eles são medidos como uma célula única. Entenderam? Rolex, né? Ele é onde há um aumento das proteínas plasmáticas de alto peso molecular, as hemácias, elas começam a se empilhar. Literalmente empilhar. É diferente desse daqui, tá bom? Esse daqui, ele tá aglutinando, mais ou menos uma forma de bola. Esse daqui não, ó, ele tá empilhado. Pilha é uma atrás da outra, fila indiana, entenderam? De alto peso molecular, né, das hemácias, então elas começam a se empilhar uma em cima da outra porque elas são pesadas. Esse fenômeno é chamado de Rolex, né, em termo francês traduzido por cilindros ou rolos de hemácias. Okay? Rosetas. Rosetas, assim, é uma coisa muito rara de se ver, tá bom? É um fenômeno muito raro, é a presença de rosetas em torno de um neutrófilo. Então, você tem um neutrófilo, em torno dele tem um monte de hemácias, e provavelmente é causada por anemia hemolítica, e também ela é de etiologia imunológica, né? Depende da imunologia do paciente, ok? Cristais de hemoglobina C. Então, são esses pequenos adendos aqui fora da hemácia, vocês conseguem ver, de forma hexagonal, né? Que pode ser observado no meio intracelular e também no extracelular, tá? É caracterizado por apresentar uma coloração mais densa do que a hemácia, ou seja, mais escura, e geralmente são presentes em pacientes homozigotos para a hemoglobina C, ou seja, lá você tem a hemoglobina, né, e você tem uma variante dela, algum problema ali na hora da fabricação da hemoglobina, que ela se torna uma hemoglobina do tipo C, e com concentração de hemoglobina fetal aumentada, tá? A hemoglobina C é uma variante formada devido à substituição de um aminoácido da cadeia beta da globina por um ácido glutâmico substituído pela lisina. Então, você vê assim, uma substituição de aminoácido gera uma hemoglobina diferente, que gera um problema lá nas hemácias, tá? Na forma homozigótica, né, da hemoglobinopatia C, além da presença dos cristais de hemoglobina C, é comum encontrar hemácias em alvo em grande quantidade, tá?
cristais de hemoglobina SC. Então, esses cristais, ele tem uma caudinha aqui, tá vendo? Então, aquele outro, ele é em formato hexagonal, esse não, esse tem uma caudinha. Então, são numerosas hemácias em alvo, você encontra também dentro deles, mas você encontra esses cristais em forma que tem esses psilócitos aqui, né? Esse pedacinho aqui curvadinho, tá? Eles são diferentes das hemácias falciformes, tá? Cuidado para não ser confundido. Então, aqui está um resumo, né, dos distúrbios eritrocitários, onde você vê aqui, primeira parte aqui, a variação do tamanho, depois a gente tem uma variação na cor dessas hemácias, depois a gente tem uma variação do tipo dessas hemácias, depois a gente tem que ver se a gente tem alguma inclusão, né, dessas hemácias, e depois a gente tem que ver o tipo de distribuição que essas hemácias estão, ok? E se apresenta algum tipo de cristal dentro delas. Então, aqui, quando vocês forem ver lá as doenças da parte do eritrócito, pega essa tabelinha, vai seguindo ela, que vocês vão conseguir relembrar mais ou menos como são os tipos de alterações. E se vocês precisarem, vocês voltam no slide e dão uma lidinha do tipo de alteração. Mas isso aqui é o resumão dessa aula, tá bom? Então é isso, deixa eu só parar de gravar aqui.